Bem, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o projeto do governo Bolsonaro para combater a violência, a criminalidade e a corrupção. Para falar sobre a pauta para a segurança pública e combate à corrupção do governo Bolsonaro, o Jornal da Gazeta recebe o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Caio Augusto da Silva Santos. Muito obrigada por estar conosco. E um momento muito oportuno para falarmos desse pacote anticorrupção que gera tanta expectativa e também já muita polêmica e que foi apresentado hoje pelo próprio ministro Sérgio Moro à Câmara Federal. Ele já levou, o pacote dele já está nas mãos de quem decide. E eu queria começar exatamente sobre isso. O presidente Bolsonaro empunhou a bandeira da segurança pública e do combate à corrupção na campanha eleitoral. Quando ele nomeou Sérgio Moro tomando posse como ministro da Justiça e da Segurança, o seu primeiro ato foi exatamente elaborar esse pacote anticrime, como está sendo chamado. E aí eu pergunto qual é a sua expectativa. Se esse pacote anticrime é um conjunto de medidas com chance de sair do papel ou se é apenas uma ilusão penal? Eu penso que o debate deveria ter sido ampliado. Não obstante, compreendamos a legitimidade para a qual foi eleita este governo, na medida em que a população clama efetivamente pela melhora dos índices relacionados à segurança pública, entendemos que legislar sobre esses temas demandaria uma discussão muito mais aberta e franca com toda a sociedade. Quer dizer, faltou debate? Penso que sim. A ninguém interessa. E com quem seriam esses debates? Penso que notadamente com todos aqueles que participam das atividades da justiça, onde temos juízes, promotores, advogados, as polícias civis e militares, os serventuários da justiça, conversar com a imprensa, com a coletividade. Isso, de alguma forma, doutor Caio, o ministro Sérgio Moro fez, ele articulou bastante. Ele conversou com a imprensa, ele foi à Câmara Federal, ele foi ao Congresso Nacional, com os políticos. Então, ele conversou também com ministros de tribunais superiores. Articulação ele fez. É verdade que foi rápido, né? Porque não há nem 2 meses de governo ainda, então nem bem ele lançou o pacote, conversou com representantes desses setores. Não houve debate. Exato, eu acho que esse é o ponto fundamental. Nós não estamos falando da apresentação de algo acabado, mas sim estamos falando na necessidade de se discutir de maneira muito objetiva, ampla e também transparente as medidas que vão impactar no dia daqueles atores que trabalham em todo o aparato da justiça. Certo. A troca de experiência seria fundamental, até para que pudéssemos compreender, na linha de que todo mundo tem se encaminhado, que não é pura e simplesmente um endurecimento da legislação penal. Bom, foi ótimo que o senhor falar implica nisso. numa melhora dos índices da criminalidade, mas sim na eficiência do Estado de combater o crime e também de, notadamente, impingir as penalizações de modo objetivo e claro para que haja uma medida pedagógica no contexto social. Bom, vamos agora, assim, segmentar um pouco. Aqui, nos determos nessa questão do endurecimento da lei, que é um dos aspectos do pacote que chama muita atenção e dos mais polêmicos, e que houve muita reação de juristas, de pessoas estudiosas do direito, como o senhor. E parece que há uma coincidência de opinião, mas há evidências de que lei mais dura garanta a segurança? Existe isso em algum país, em algum lugar do mundo? As experiências de todo o mundo demonstram que a melhora da eficiência no ambiente da segurança pública é que implica na melhora dos índices de transformação da sociedade. Pura e simplesmente um endurecimento das penas, da questão envolvendo a legislação, não implica na melhora desses índices. Essas são as experiências vividas pelo mundo todo. Sim. Agora, Sérgio Moro priorizou o endurecimento da lei.
Ele deve acreditar nisso piamente. Mas, ao mesmo tempo que ele priorizou este endurecimento da lei, ele priorizou também o combate às causas da criminalidade? Penso que este pacote de medidas não tocam nas causas que geram a criminalidade, porque essa questão envolve mais a presença do Estado e a eficiência do Estado. Por isso é que a discussão de maneira aberta com toda a sociedade nos permitiria contribuir e melhorar este pacote. É preciso entender que absolutamente todos os atores do sistema e do aparato da justiça têm como intenção um único objetivo: combater a criminalidade, combater a corrupção, que é um mal que assola não apenas o nosso país, mas a todo o mundo, fragilizando a população carente. Mas é preciso a adoção de medidas que sejam eficazes, de medidas que não sejam simplesmente impactantes sobre o ponto de vista da apresentação. Por isso... O que é medida eficaz, né? Quando o senhor fala assim, para mim ficou vago, imagino que para quem nos assiste agora também. O que seriam medidas eficazes para intimidar o bandido, o criminoso, o corrupto e o corruptor também? São medidas, por exemplo, de inteligência, de aparelhamento das polícias, que envolve o uso de tecnologias, o uso, por exemplo, do instrumento que são as câmeras que podem estar presentes nas ruas, as iluminações em todas as localidades, a eficiência do poder estatal. É isso que faz com que os índices de criminalidade melhorem, diminuam e que deem um retorno eficaz e efetivo a toda a sociedade. Sim. Então, essa circunstância, este projeto não toca em nada. O projeto apenas impacta, compreendendo a legitimidade para a qual este governo foi eleito, mas nós não estamos conseguindo compreender, e por isso não concordamos, com a forma de impulsionar de uma maneira absolutamente urgente, sem discussão com a sociedade, quando nós temos um governo que inicia a sua caminhada, que terá 4 anos para apresentar o seu projeto e o seu trabalho e que poderia permitir uma discussão mais ampla com aqueles que pertencem a todo o aparato da justiça. No seu entender, criminoso, de crime organizado, criminoso violento, corrupto, político corrupto, gestor público corrupto, corruptores do setor privado, nessa relação promíscua com o poder público, esse povo todo se intimida pelo endurecimento da lei, fica com medo, não, podem fazer busca e apreensão na minha casa, posso ir para a cadeia e não sair de lá, fica com medo? Como disse, as experiências mundiais demonstram que não é o endurecimento da pena que implica nesta melhora dos índices. Não intimida. Não intimida. Não intimida. Mas o que intimida, que é algo que o pacote me parece ter tocado de uma maneira eficiente, é a questão que busca a lógica do ressarcimento. Porque a questão do ressarcimento daqueles que cometeram atos contrários à lei... Quer dizer, roubou, devolva. Exato. Esse é um ponto importante. Um ponto que, de uma certa medida, também, de uma maneira hábil e inteligente, desestrutura as organizações criminosas. Isto são medidas que vão impactar, mas muitas outras medidas poderiam ter sido adotadas. Medidas na discussão do ambiente, por exemplo, envolvendo a questão de progressão das penas e não simplesmente aquelas que promovam endurecimento das penas. Sim. Por isso, penso que o debate só poderia trazer melhoras a este projeto, permitindo com que as críticas qualificadas pudessem fazer com que este projeto ganhasse muito mais força e tornasse-se mais eficaz se vier a ser aprovado no ambiente do Congresso Nacional. Dentre as críticas e de pessoas assim, de douto saber, portanto, eu acho que se enquadram nas críticas qualificadas,
possivelmente a que o senhor possa estar se referindo agora, há a crítica de que com o endurecimento da lei vai prender muito mais gente. E isso vai produzir um inchaço no sistema prisional brasileiro, que já tem gravíssima situação de superlotação e profundas deficiências de infraestrutura. É esse é isso que pode gerar esse projeto ser aprovado do jeito que foi encaminhado ao Congresso? Existem estudos muito qualificados que demonstram que o aprisionamento em massa, em quantidade, não é medida de inteligência adequada para combater os problemas relacionados à criminalidade, mas sim que haja a questão do uso do aprisionamento de uma maneira mais inteligente. Não é prender em quantidade, mas prender com qualidade, destinando estas situações para os crimes efetivamente graves, para situações que envolvam organizações criminosas, para que outros crimes que talvez possam entrar na discussão, como questões envolvendo o patrimônio, recebam reprimendas de outra forma, reprimendas econômicas, de maneira a fazer com que o Estado possa destinar os seus recursos para campos mais adequados. E esta é uma discussão importante que nós poderíamos ter realizado para contribuir a este pacote. Certo. Agora, doutor Caio, tem um outro aspecto desse pacote que, inclusive, acho que incomodou o ministro Sérgio Moro, porque ele reagiu a isso quando dizem, no que se refere ao trabalho do policial, de que ali ele teria uma justificativa num confronto com o bandido, se for em legítima defesa, na atividade policial, se ele entender um risco pessoal e etc., de poder matar. E aí isso foi interpretado como carta branca para matar, como licença para matar. E Sérgio Moro já disse que não é nada disso. Mas no seu entender, nesse projeto, vamos dizer, essa força que se dá ao trabalho do policial para que ele não fique intimidado na sua atuação de repressão ao crime, pode levar a um estímulo e o policial passar a matar mais? De início, é preciso reconhecer que a atividade policial é indispensável para a sobrevivência da própria sociedade. Nem diga. Mas é preciso também dizer que o projeto não andou bem nesta circunstância. O recado e a simbologia que ele passa é uma simbologia do excesso. E quem haverá de fazer a interpretação, como sempre o foi, para dizer na situação concreta se está presente ou não as qualificantes para a presença da legítima defesa, é o Poder Judiciário. Nesse país existem juízes de direito. E no projeto, quem que vai definir isso? A utilização de terminologias na lei, como medo, por exemplo, como uma justificativa, não me parece adequada. A subjetividade desta premissa, desta qualificação, pode gerar uma sensação de excesso, pode atribuir àquele que está investido da função pública de que ele pode cometer algo desprendidamente. E por isso, neste ponto, entendemos que o projeto não andou bem. A questão envolvendo as discussões de legítima defesa podem retroceder, até mesmo em desfavor de conquistas que foram alcançadas ao longo do tempo em favor das mulheres. Há um tempo atrás se discutia violenta emoção como justificativa para o cometimento do assassinato, do feminicídio, e que a jurisprudência, os tribunais, a honra, né? Defesa os juízes da honra lá atrás, até entenderam isso. que não há justificativa para isso. E quando se começa a colocar na legislação terminologias vagas como medo, como circunstâncias que possam incutir uma sensação de ausência de amarras, isso pode implicar em um afastamento de conquistas civilizatórias que ninguém está a querer. Também compreendemos que não há qualquer dolo nesse encaminhamento. Sabemos que a intenção do ministro da Justiça é boa,
como é a intenção do governo, mas é preciso reconhecer que somente através do diálogo nós vamos conseguir construir coisas mais adequadas para a população. O senhor já conversou com o ministro Sérgio Moro, tudo isso que o senhor está falando aqui? Não tivemos oportunidade, porque, pena. como dissemos, né, as oportunidades em que o ministro apresentou as suas visões foi algo muito expositivo, não passou pela OAB. E explicativo. Sim. Né? Não houve a oportunidade do debate e tampouco a discussão com a advocacia. E é preciso fazer um registro que ninguém mais do que a advocacia quer combater toda a criminalidade e a impunidade. Neste estado de São Paulo, por exemplo, que é a seccional que eu tenho a honra de presidir, nós temos mais de 350 mil advogados, em sua grande maioria que não atuam na área penal, mas que também os advogados que atuam na área penal prestam um serviço diuturno em favor da coletividade, auxiliando o Estado a poder fazer valer a sua força de reprimenda àquele que se desviou dos seus caminhos. Por isso é preciso desmistificar. A advocacia quer contribuir, não é preciso ter medo de discutir todos os assuntos com a advocacia, porque o que queremos, ao final de tudo, é um país mais justo, de menos desigualdades e onde a população possa viver melhor. Eu tenho dúvida que a sua opinião, assim, na defesa da advocacia não poderia ser diferente. Afinal, o senhor é o presidente da Ordem dos Advogados aqui em São Paulo. Bom, e eu vi, agora muito rápido, que tem um minuto só, hein? Eu vi que a Ordem dos Advogados de São Paulo recebeu com muita preocupação a notícia da quebra de sigilo bancário do escritório do advogado Antônio Cláudio Marise Oliveira, que foi presidente da OAB por duas vezes. Essa preocupação tem base em preceitos do direito ou é uma solidariedade corporativa? Com base em preceitos de direito. A defesa não é em favor do advogado Maris, mas sim em favor daquele que presta um serviço ao cidadão. O advogado está para servir ao cidadão. E a partir do momento em que você fragiliza a defesa, tentando acuar a advocacia, o cidadão fica desprotegido. Por isso, uma medida como essa não precisava ser tão invasiva. Bastava aos órgãos de fiscalização que solicitassem informações ao advogado, porque são registros bancários, e o advogado as teria fornecido. O que não pode acontecer e é inadmissível é uma invasão sem justificativa que nós poderíamos ter alcançado de outra maneira. Terminou o nosso tempo, muito obrigada por sua entrevista, muito obrigada por não fugir das perguntas que eu fiz e ter respondido pontualmente. Uma boa noite. Boa noite e agradecemos mais uma vez a oportunidade. Luciana.